Olá pessoal, Rodrigo novamente com vocês, dando prosseguimento à nossa série de vídeos com o ambiente gráfico do Portugal Studio, né? Já peço aí quem gostar aí dá like, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhem e convide os colegas, né? Divulguem também com os colegas, tá bem? Vamos dar prosseguimento aqui. Eu fiz mais um exercício aqui, elaborei mais um aqui. Então vou elaborando alguns exercícios aqui para a gente ir testando coisas novas, tá? Então esse exercício o que ele pede aqui? Utilize as funções de desenho da biblioteca gráfica, né? E crie um botão que execute uma ação quando for clicado com o botão esquerdo do mouse, tá? Então vamos utilizar a biblioteca mouse, tá? Então temos que criar um botão que ele execute alguma ação, tá bem? É um pouco extenso o exercício, então eu já vou utilizar aquele que a gente utilizou na última aula, né? Então eu já tenho aquela função que era para pegar as horas, né? Eu vou utilizar o mesmo exercício aqui, tá? Ó. Então a saudação, né? Boa noite conforme o horário. E aqui tá mostrando o horário, tá pegando a hora do sistema e os minutos do sistema, tá? Então eu vou utilizar essa base aqui, tá? Para fazer o exercício, tá? Então tá aqui as funções, então vou diminuir um pouquinho, né? Desenhar tela, então deixar aqui resumido aqui essas funções porque a gente não vai utilizar por enquanto, tá? Encerrar o programa aqui. Deixa eu diminuir aqui. Aqui, ok. Tá, então vamos utilizar a biblioteca mouse, então vou colocar aqui em cima, biblioteca mouse. Vou dar um apelido para ela, bem sugestivo, M. Tá? Então eu preciso criar uma função aqui, né? Então eu vou chamar um nome qualquer, vou botar assim, ó, interacal botal play. Então digamos que eu vou criar um botão de interação chamado play, tá? Então criei aqui a função, tá? Tá aqui as minhas outras funções aqui, ó. Deixa eu diminuir isso aqui. Função para tela. Ok. Beleza. Ok. Então vou criar uma função aqui, então vou botar funcão interacal botal play. Sem acento, tá pessoal? Então não vai receber nada, né? Ela só vai executar uma ação, tá? Então vou começar a desenhar aqui, a definir. Então vou fazer o seguinte, ó. Primeira coisa eu vou definir uma cor, tá? Eu vou botar assim, ó, g.criar cor. Vou usar a própria função g, né, dentro da g para criar uma cor. Então como é baseado na escala RGB, né, então vou botar 100, 100 e 100. Tá? Essa cor vai ficar um cinza mais ou menos, tá? Vou botar g.desenhar retângulo. Ok, as posições eu vou desenhar aqui na posição 120. No Y eu vou colocar 320. A largura e a altura, né? Eu vou definir aqui como 90 de largura e uns 35. Tá? Arredondar cantos eu vou colocar como verdadeiro. E preenchimento também eu vou colocar como verdadeiro.
Então eu já criei aqui um botão, né? Só que o botão geralmente tem ele tem um nome, né? O que que diz, né? Então vou escrever um texto por cima desse botão aqui. Então vou botar g. Definir cor, que aí vai vir por cima, né? Então g. Cor preto. Que mais? Eu preciso do tamanho do texto, né? G. Definir tamanho. Vamos ver, tamanho texto. Então, um real, eu vou botar um tamanho 16.0. Tá. Que mais? Eu preciso definir o texto, né? Então, g. Desenhar texto, né? Então, preciso desenhar esse texto. Ok. Então, preciso colocar a posição. Então, vou colocar na posição 145 e na altura 330. A função é play, então vou colocar o nome de... Vou colocar tudo maiúsculo. Play. Então, a princípio aqui a gente já tem a nossa função aqui para desenhar o botão. Tá, vamos fazer um teste aqui para ver. Tá aqui, ó. Só que não desenhou. Vamos ver o que que houve. G. Criar cor. Na verdade criou, mas ficou lá embaixo, ó. Aqui, ó. 320, eu botei 3200, tá? Tá, agora sim, ó. Então desenhou, tá aqui o botão. Só que ele não tem nenhuma ação, né? Ó, a gente clica com o botão esquerdo do mouse, ele não executa nada, né? Porque é só na verdade é só uma figura, né? Então o que que a gente tem que ter? A gente tem que ter uma função agora para ela reconhecer a posição do mouse, tá? Então quando eu passar o mouse por cima da tela, ela tem que reconhecer a posição. Então eu tenho que pegar a posição do mouse quando ele estiver em cima daquele botão. Tá? Então eu tenho mais ou menos as coordenadas. Tenho mais ou menos não, eu tenho as coordenadas do botão, né? Que foi onde eu desenhei. Então 120 e 320. Tá? Então isso aqui é importante. Então aqui eu vou criar uma estrutura para fazer a ação de quando eu pegar essa posição. Só que antes eu tenho que reconhecer a posição, se eu estou em cima da posição ou não. Tá? Então para isso eu vou criar uma função do tipo lógico que vai me retornar um booleano, verdadeiro ou falso, né? Se eu estou em cima daquela posição onde está a figura do botão ou não, tá? Então eu vou criar assim, ó. Deixa eu tirar o caps aqui. Então, funcão lógico. Eu vou chamar de mouse, tá? Então eu vou receber um inteiro x, que é a minha posição, um inteiro y, tá? Eu tenho que ter, como o retângulo tem 4 lados, né? Então eu tenho que pegar a posição dos 4 lados, né? Para saber se ele está interno. Então eu tenho que ter mais duas variáveis. Então eu vou chamar de um inteiro a. Eu também preciso de um inteiro que eu vou chamar de b. E esses inteiros eu vou receber por são parâmetros, né, que eu vou receber na minha função. Tá bem, pessoal? Então aqui tá dando um errinho aqui, porque eu não defini ainda a minha função, tá? Mas eu já vou escrever o comportamento dela, tá? Então ela é só para pegar a posição, né? Só para ver se eu estou dentro do botão ou não, se o mouse está dentro da posição do botão ou não,
Então eu vou colocar aqui, ó, C, M. Vou chamar a função, né? Então, M posicão X, tá? Isso aqui é uma função lá da biblioteca mouse, tá? Que eu estou capturando a minha posição X. Então, se ela for maior ou igual à posição X, ou seja, o lado do meu botão, se ele for maior, quer dizer que eu estou interno, né? E M ponto. Aí eu vou copiar aqui de novo. Deixa eu copiar aqui, dar um Ctrl C, Ctrl V, apagar por. Ok. E se M posicão X for maior ou igual à posição Y, quer dizer que é o topo, né? Então se eu estiver abaixo, se essa posição for maior, quer dizer que estou para baixo, então quer dizer que eu estou interno ao botão, né? Só que eu tenho mais duas condições, eu tenho que saber se eu estou do lado direito, se eu estou dentro do botão, né? E embaixo, a linha de baixo do botão, se eu estou para cima do botão, se eu estou interno, tá? Como é que eu faço? Eu vou calcular através desses outros dois parâmetros que eu recebi, o A e o B. Então eu vou colocar, deixa eu colocar aqui para colocar aqui, dá um Ctrl V aqui. Então se a posição X também for menor ou igual a X mais A, tá? Que seria o lado direito do botão, né? E M ponto. Deixa eu só colar. E agora vai ser Y, né? Vai ser menor ou igual a Y mais B. Então, se isso aqui for verdadeiro, aqui faltou um M, né? Então, ponto M. Ok. Eu não errei na função ali porque eu não declarei ela lá em cima ainda. Então, se isso aqui, né, for verdadeiro, então vai me retornar retorne verdadeiro, tá? Então quer dizer que realmente eu estou dentro do botão, né? Se não, ele vai retornar falso, ou seja, eu estou fora do botão, tá? Minha posição do mouse atual é fora do botão. Tranquilo, pessoal? Então eu volto para minha função aqui em cima e eu vou chamar essa função mouse passando as posições, tá? Por parâmetro. Então, ó, passando os limites seriam, né, de onde que eu tenho que estar. Então, C, vou abrir, tá? Eu vou abrir aqui, abrir a minha estrutura C, tá? Então, bastante atenção agora. Então, vou chamar a minha função mouse, vou abrir de novo e vou passar as posições. Então, 115, tá? Que é o meu X. Eu vou botar o Y 315, baseado nas posições aonde eu desenhei o retângulo, né? Então eu diminuí só 5 de cada um aqui, ó, só para ter certeza, tá? A posição, a outra vai ser, o A vai ser 90 e o B vai ser 35.
Tá bem, pessoal? Por que 90 e 35? Porque são essas medidas do retângulo aqui, ó. Tá? O que mais? Então, se isso aqui for igual a verdadeiro, ou seja, eu chamo a função mouse e passo esses parâmetros, tá? E ele vai testar aqui dentro da função se o meu mouse está dentro do botão. Se estiver dentro da área do botão, vai retornar verdadeiro. E vai comparar, verdadeiro é com verdadeiro? Ok, então está correto. Tá bem? Mas eu vou fazer outra condição ainda aqui. Tá? E, bom, aqui eu estou testando se está dentro da área do botão, né? Agora eu vou criar a própria função de clicar no botão. Então, m ponto botão pressionado, tá? Então isso aqui é uma função da biblioteca mouse, tá? Então estou testando se o botão está pressionado. Se ele estiver pressionado, eu vou passar outro parâmetro. Então eu vou testar qual o botão que está pressionado. Então o botão para estar pressionado tem que ser o botão M, botal no caso, né? Sem acento, esquerdo. Ok? Se tiver dentro da área do botão, estou testando aqui, e o botão estiver pressionado, o que eu vou fazer? Eu vou criar um efeito no botão, então eu vou colocar vou pegar toda essa parte aqui de cima. Definir, vou desenhar assim, ó. Eu vou fazer aqui. Fazer fica melhor. Desenhar retângulo. Eu vou colocar 120. Vou colocar 320. Vou colocar 90. E vou colocar 35. E o que mais que eu vou colocar aqui? Tem mais dois parâmetros, né? Vou colocar como verdadeiro e vou colocar como falso. Tá bem? Eu vou definir falso. G.definir cor. Eu vou colocar G.cor preto. E era isso aqui, tá? Vamos fazer um teste aqui só pra ver. Então, deixa eu ver uma coisa. Então tá aqui o botão. Olha aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas ele está com um efeito aqui, ó. Então estou clicando com o direito e está dando um efeito. Esse efeito é esse retângulo aqui que eu estou desenhando por fora, tá? Ele está com um preenchimento falso. Então ele só desenha só a borda na volta aqui, ó. Então se eu clicar aqui ele dá um efeito, ó. Por quê? Porque eu estou dentro da área do botão, o mouse está dentro da área do botão, ele está fazendo o teste, tá? E quando eu clico também, o botão esquerdo do mouse, tá? Então, aí ele desenha esse retângulo na volta, tá? Tá dando um efeito aqui, tá? Se eu tirar, deixa eu só fazer um teste aqui. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu dar um Ctrl X aqui. Deixa eu colocar a cor antes. Quero testar uma coisa. Verdade.
Então coloquei o preenchimento verdadeiro, tá? Se não funcionar, quando eu clicar, tudo isso aqui vai ficar preto, senão ele vai dar uma borda diferente. Ó, tá ficando tudo preto, ó. Tá? Então era isso mesmo. Então aqui é verdadeiro. Verdadeiro, então agora passa a ser falso. Então ele só vai dar um efeito ali na volta do play aqui, ó. Tá? Só que vou fazer um teste mais sério, né? Eu vou mandar desenhar alguma coisa na tela quando eu clicar no botão, para mim realmente testar se está acontecendo alguma coisa, né? Se o botão está funcionando. Então eu vou botar g. Vou mandar desenhar um texto. Então posso desenhar qualquer coisa, até uma figura. Então desenhar. Só que eu vou mandar desenhar um texto só para a gente testar. Desenhar texto. Eu vou colocar 145 posição, vou colocar na posição 200 e o texto que eu vou colocar. Eu vou colocar play. Opa! Play. Faltou dizer o tamanho do texto, né? Então g.definir tamanho do texto real. Eu vou colocar 20.0 porque é do tipo real. Tá bem? Então quando o botão estiver pressionado, tá? Enquanto o botão estiver pressionado, vai aparecer essa palavra. Tá? Quando eu soltar o botão, a palavra vai sumir, porque está testando aqui dentro, tá? Então se eu der aqui, rodou o programa aqui, então vou pressionar, tá lá, play. Então o nosso botão está funcionando. Se eu clicar em qualquer outra área aqui, ó, nada vai acontecer. Agora quando eu clico aqui, o play aparece. E dá esse efeito aqui na volta do botão também, ó. Tá bem, pessoal? Então esse daqui era nosso exercício, né? Só ficou com o nome lá em cima, né? Deixa eu só mudar aqui. Só para estética, né? Deixa eu voltar. Cadê ele? Desenhar tela. Aqui. Vou colocar assim, ó. Capturando posição do botão. Botão. É botão. Botão. Agora sim. Agora sim. Ó. Mudou o textinho aqui em cima, né? Então capturando a posição do botão. Então estou capturando a posição dentro dessa figura que eu desenhei. Tá? É assim que eu capturo a posição no Android Studio, no ambiente gráfico, tá? Então eu estou testando se realmente eu estou dentro dessa posição. Tá? Então quem ficou com dúvidas aí pode deixar nos comentários o seu questionamento, tá? Procure parar o vídeo aqui nessa parte da função mouse aqui, ó, porque eu testo realmente se o mouse está em cima do botão, então os parâmetros que eu estou passando, como estou recebendo e o teste que eu estou fazendo aqui, tá? Dê uma olhada com calma nisso aqui. Fica de tarefa para vocês, eu criei um botão play, né? Então fica de tarefa para vocês fazerem outro botão, pode ser nessa área aqui assim, ó, chamado stop, que faz a mesma coisa, tá? Quando vocês apertam nele, tem que aparecer a palavra stop em cima. Tá bem, pessoal? Fica de teste para vocês aí de tarefa extra. Então aí quem gostar aí dá like, se inscreva no canal, compartilhem, ativem as notificações, divulguem com os colegas. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu!